Oi pessoal, eu sou o Gustavo e esse é o canal Redes e Poder no Sistema Internacional. Bom pessoal, a gente que está acompanhando o noticiário internacional, a gente consegue perceber alguns movimentos bem interessantes que levantam algumas questões e alguns debates, na verdade, que acabam reunindo de uma forma ou de outra geopolítica, política internacional e segurança internacional. E em razão dos recentes acontecimentos na Bielorrússia, né, todo o questionamento com relação às fraudes eleitorais que aconteceram naquele país e tudo mais, a gente resolveu trazer para a discussão do vídeo de hoje o debate sobre mudança de regime. Esse é um conceito muito importante, mas é um conceito que não é muito bem trabalhado, ele é mais uma ideia, né, que aparece ativamente na política internacional, mas que não recebeu ainda tanta atenção conceitual, tanta atenção de uma forma ou de outra acadêmica, né, e portanto a gente vai trabalhar aqui com ele enquanto um conceito contestado, enquanto uma ideia que está acontecendo e que tem alguns tipos de descrição, mas que geralmente é mais aplicada, né, como geralmente acontece nos nossos debates sobre geopolítica e política internacional. Então vamos lá. A ideia desse vídeo é a gente discutir o que é a mudança de regime, quais seus impactos, né, quais impactos essas mudanças de regime podem ter para a política internacional, para a geopolítica como um todo. Geopoliticamente falando, os regimes que a gente está trabalhando aqui não são necessariamente aquilo que a gente trabalha quando a gente fala de regimes internacionais. Geralmente, quando a gente debate regimes internacionais, a gente está falando dos tratados internacionais, dos acordos, das alianças militares ou jurídicas estabelecidas entre os países que vão meio que coordenar, né, vão meio que estabelecer parâmetros e lógicas para a política externa desses países. Né? Então a gente fala, por exemplo, do regime ONU, a gente fala do regime comercial internacional, a gente fala do regime de direitos humanos ao redor do mundo, ou seja, a coletânea desses acordos, tratados, né, do direito internacional público de uma forma ou de outra, que condiciona a ação dos países, eles estando ou não estando nesses regimes. Um dos casos mais interessantes com relação a essa ideia de regimes internacionais é o caso do regime comercial internacional e a ascensão de alguns países, né, a participação e engajamento deles nas regras da OMC, né, da Organização Mundial do Comércio. A China, por exemplo, quando ela entra na OMC em 2008, se não me engano, 2000 ou 2008, ela começa então a ter que agir de acordo com as regras estabelecidas pela OMC. Né? E potencialmente sofrer sanções, sofrer reações por parte da OMC, caso não cumprisse algum tipo de acordo, algum tipo de regra estabelecida pelos países aí dentro dessa organização. Então, quando a gente fala de regimes internacionais, a gente está falando mais desse condicionamento jurídico-político da atuação dos países. A mudança de regime que a gente está abordando aqui não tem muito a ver com esses regimes internacionais, mas ela é tão importante quanto. Quando a gente fala de mudança de regime, a gente está falando de mudança de regime político interno dos países. A gente está falando desses grandes momentos importantes, e nesse caso, que acontecem ao redor do mundo, em vários momentos históricos diferentes, em que uma sociedade, um Estado, na verdade, vê as suas regras constitucionais se alterarem. Né? E aqui as regras constitucionais elas podem se alterar de diversas formas. Como fala o Boaventura de Souza Santos, essa mudança constitucional, por exemplo, pode não ser formal, ela pode ser de conteúdo. O Boaventura aborda assim, esse momento que a gente anda vivendo recentemente no mundo como um momento de democracias de baixa intensidade. Ou seja, eu mantenho o documento, Constituição, a forma da Constituição, mas eu vou retirando o conteúdo de participação política. Né? E dessa forma acabo tendo uma mudança de regime, porque daí se eu for retirando a participação política da oposição, do povo, de vozes dissonantes, na verdade eu tenho mais ou menos o mesmo desenho institucional, mas eu tenho uma queda democrática, né? Porque eu acabo perdendo de uma forma ou de outra a inserção de outras vozes, a não ser aquela do regime, aquela do governo instalado naquele momento. Então, quando a gente fala de mudanças de regime, a gente está falando principalmente dessas tentativas de alteração das normas constitucionais, sejam elas
feitas de maneira informal, como esse modelo abordado pelo Boaventura de Souza Santos, ou quando se muda mesmo de regime formalmente, né? E aí, por exemplo, quando há uma transição democrática, né? Quando acontece, por exemplo, como aconteceu aqui no Cone Sul, com Brasil, Argentina, Chile. O Chile ainda não passou por uma mudança constitucional, mas o Brasil, a Argentina, o Uruguai passaram por mudanças constitucionais após o fim das ditaduras militares aqui na região, né, aqui no Brasil com a nossa Constituição Federal de 1988. Então a gente tem uma mudança que não é só uma mudança de como as relações políticas acontecem de fato, mas também uma mudança formal, uma mudança das instituições, uma mudança da legislação, né, e essa mudança de regime é algo muito importante. Por que isso é um assunto de geopolítica, né, que parece um assunto tão interno? Bom, existem tentativas de alguns países ao redor do mundo de influenciar de maneira não explícita, digamos assim, a política interna de outros países, né? Então acontece em alguns momentos essa situação em que esses países vão tentar intervir em assuntos internos de outros países, né, de países terceiros, e uma das formas de tentar intervir nesses países terceiros é justamente tentar mudar as regras constitucionais. E é por isso que a gente fala de mudança de regime, né, como um aspecto geopolítico. Ou seja, quando um país tenta mudar a lógica de funcionamento político, jurídico, institucional, organizacional de outro país. E aí a gente tem uma situação bem complicada, porque essas mudanças de regime, elas podem acontecer de várias formas. Os Estados Unidos, por exemplo, no início da Guerra ao Terror, se dedicaram a fazer mudanças de regime que eram, de uma forma ou de outra, mudanças de regime violentas. Né? Então, a ocupação no Afeganistão contra o Talibã é uma mudança de regime, era tentar tirar o Talibã do governo do território do Afeganistão. Ao mesmo tempo, a derrubada do Saddam Hussein, a invasão ao Iraque, em 2003, foi uma tentativa de mudança de regime também. E a partir dali houve todo um debate constitucional de reorganização dos poderes do Iraque, mudança, né, para uma participação de uma democracia parlamentar, enfim. Então essas mudanças de regime, elas geralmente ocorrem depois de invasões ou de uso da força. Mas essas mudanças de regime, elas podem acontecer também sem o uso direto da força. E aí, mais para frente eu vou gravar um vídeo sobre embargos econômicos, mas os embargos econômicos, eles têm justamente essa percepção, né? Ou seja, a tentativa de estrangular a economia de um país e tentar impedir que essa população, ou mesmo impedir a reprodução, a manutenção no poder desse grupo, fazendo com que a população fique contra esse governo instituído em razão dessas sanções. Né? Isso aconteceu mais recentemente com a Rússia, em 2014, e as sanções aplicadas em razão da invasão e ocupação da Crimeia. Né? As sanções colocadas pelos países ocidentais e pelos Estados Unidos, que foi um momento bem importante porque foi retomada essa questão política, mas se vocês tiverem interesse nisso, coloque aqui no comentário que eu faço um vídeo daí só sobre embargos econômicos, que é algo bem importante. A mudança de regime, ela pode ser também influenciada a partir de fora. E aí que a questão vira mais geopolítica, né? E está muito próxima das discussões sobre teorias da conspiração. Porque a gente consegue perceber aí um nível de influência muito grande de outros países formando quadros, né? Quando a gente fala formando quadros, é fazendo treinamentos, investindo em uma área específica do país. Então, investindo na parte judiciária, nas polícias, nos exércitos, na academia, nos movimentos sociais, enfim, tentando levar para esses países influências da sua forma de pensar, da sua organização política, tendo em vista que esses movimentos, de repente, podem fazer uma revolução, né? E uma revolução aqui não no sentido violento, não no sentido de derrubada do governo, mas uma revolução no sentido da mudança do regime político desse país. Né? Os Estados Unidos e a União Soviética, durante a Guerra Fria, faziam muito isso. Né? Os Estados Unidos continuam fazendo isso de uma forma ou de outra, têm investido recorrentemente na América Latina nesse sentido, porque a mudança de regime também ela dá um caráter interno, ela parece ser uma demanda do povo, mais do que uma influência a partir de fora. Né? E é mais ou menos isso que a gente está vendo, que a gente viu naquela região da Europa de Leste, com as revoluções coloridas que aconteceram na Sérvia em 2000, que aconteceram na Geórgia em 2008, mas também em 2014 na Ucrânia, com a Revolução Laranja.
né? Mas também é um pouco do apoio que os Estados Unidos dão, a OEA dá também ao Juan Guaidó aqui na Venezuela, né, e a tentativa de minar a partir de baixo o regime do Nicolás Maduro. Então, o que está acontecendo na Bielorrússia agora, e é importante dizer que esse vídeo está sendo gravado com uma certa antecedência, então pode ser que até o momento a líder da oposição ela se exilou num país báltico, eu esqueci agora se era Letônia ou Lituânia, e está tentando criar um conselho de transição do poder para tirar o Lukashenko do poder. Então, enfim, a gente não sabe como isso vai evoluir nos próximos dias, mas parece muito fortemente influenciado esse movimento, que pode ser legítimo, um movimento que pode ser um movimento da população contra o Lukashenko, mas até pelo uso de bandeiras que não são a bandeira do país, de cores, enfim, soa muito como uma tentativa de mudança de regime com apoio da Europa Ocidental e dos Estados Unidos. A se observar como vai, mas essa doutrina da mudança de regime ela é muito importante para a gente entender a política externa das grandes potências. A Hillary Clinton, nas memórias dela, coloca vários momentos em que ela, como secretária de Estado, tentou fazer mudança de regime nos países. Né? Não foi possível na Líbia, por exemplo, então derrubaram o Gaddafi. As revoluções, a Primavera Árabe, as revoluções que aconteceram lá naquela região do mundo, podem de uma forma ou de outra serem consideradas também mudanças de regime. E aí, claro, a gente tem que ir para cada caso em específico para tentar analisar, tentar verificar o nível de interferência estrangeira, o nível de presença estrangeira e extra-regional naqueles movimentos políticos que podem ser populares, que respondem a demandas populares. Né, mas que tem também, a gente não pode ser ingênuo nesse sentido, influência e interferência externa. Tá bom, gente? Acho que eu consegui dar mais ou menos uma ideia do que é uma mudança de regime, mas daí a gente coloca aí, conversa. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão que não ficou clara, alguma sugestão, alguma dica para o canal, coloca aqui nos comentários, no nosso Twitter, Facebook, no Instagram, enfim, que a gente está aí para fazer um diálogo aberto com vocês. Tá bom, gente? Obrigado e até mais!